Meu Deus, não fazem isso. Conforme eu dizia, que atualmente o MPLA não vai conseguir alterar a Constituição, porque não vai ter 1/3 dos deputados para que lhe permitam alterar a Constituição. No caso, 147 deputados. Como sabe, o MPLA teve 124 deputados que tem, né? Então não consegue alterar a Constituição nas condições em que se encontram. Só com a bênção da UNITA é que conseguiriam alterar a Constituição. Significa que se a UNITA não entrasse no Parlamento, o MPLA criaria a sua maioria parlamentar, não é? Criaria 1/3 dos deputados que lhe permitisse alterar a Constituição e criar as condições para banir a UNITA, por exemplo, da cena política. Então, mais vale ter a UNITA no Parlamento ou ter a UNITA extinguida ou não ter entrado no Parlamento. Muitas das vezes as pessoas fazem leituras erradas, ou por uma questão de ignorância, ou não estudam, ou tudo isso. A UNITA, se não entrasse no Parlamento, significa que tinha que constituir um movimento político forte. Esse movimento político, não é, que permitisse tirar o MPLA do poder pela via da rua, da manifestação. Estão a entender? Então, caso o MPLA, a UNITA falhasse com a constituição desse movimento político forte para tirar o MPLA do poder, o que iria acontecer a seguida é o MPLA pegar em armas, começar a matar a nós que apoiamos a Frente Patriota, matar as lideranças da UNITA, matar a liderança da Casa do Prajá, matar a liderança do Bloco Democrático, para retardar o processo de transição em Angola. Então, se a UNITA não entrasse no Parlamento, significa que tínhamos que criar um movimento político forte, que nos levasse à rua para derrubar o MPLA na rua. E sem falha, caso falhássemos, significa que o MPLA ia exterminar toda a oposição que lhe tem como ameaça ao poder. Isso retardaria mais o processo de transição em Angola. Está a entender? Então é necessário que se faça leitura com inteligência. Muita gente só fala, não, a UNITA não deveria ter entrado no Parlamento, a Frente Patriota não deveria ter entrado no Parlamento. E depois? É só muita falácia. Quer dizer que em 2027 não teriam a UNITA a concorrer de novo. A UNITA em 6 meses a máquina desabaria, porque sem dinheiro não se faz política. Está a entender? É necessário manter a máquina. A UNITA paga, por exemplo, alguma estrutura a nível dos municípios ou província. Tem funcionários para pagar. Para manter uma máquina como um partido político forte, que está há 50 e tal anos da oposição, não é fácil. Nós podemos criticar, mas apelar que não entrasse no Parlamento, isso seria o pior erro. O MPLA estaria sozinho, folgado, criaria condições para banir a UNITA, criaria condições para acabar com o Adalberto, criaria condições para acabar com o Abel, com o Filomeno Vieira Lopes. Nós já vimos o que o Adalberto foi capaz de fazer. É um mandato, esse é o primeiro mandato do Adalberto. Já mexeu com a estrutura. Já mexeu com o MPLA. Não é à toa com o MPLA. Não é? Não apanha sono, não é à toa que o João Lourenço não dorme quando se depara com a imagem do Adalberto. Muitos estão a dizer porque não, o Adalberto se vendeu, a UNITA se vendeu, esqueçam isso. Vocês não conhecem o Adalberto. Ou vocês pensam que o Adalberto passa fome. Ou vocês pensam que o Filomeno Vieira Lopes passa fome. Não passa fome. Está a entender? Por isso é que o MPLA ataca quase sempre o ACJ, porque sabe que o ACJ é inegociável. Está a entender? O ACJ é inegociável. Eu vos falo assim, porque eu conheço o homem.
O Adalberto o que quer é poder. O Adalberto não quer para lhe dar concessões daqui, porque lhe dar isso daí. Esqueçam isso. Já saiu um grupo, mas vou-vos falar aqui agora publicamente. Há um grupo naquela fase das eleições que seguiu o Adalberto em Portugal para dizer ao Adalberto, reconhecemos a tua capacidade, você é forte, mas deixa só o João Lourenço governar esse 2022, você fica para 2027. Se você quiser, vamos te dar, por exemplo, concessões de não sei o que lá mais qual. O Adalberto lhes mandou um fake you. Está entendendo? O Adalberto quer poder, o Adalberto não quer porque concessões daí. Não sei, esqueçam isso. As pessoas são confusas. É isso aí, José Macedo. As pessoas são ingênuas, são confusas. Não sei se são ingênuas por ignorância, não estudam, não leem, ou como é. Já imaginaram se a UNITA, a FPU, a Frente Patriótica Unida, não entrasse no parlamento? Em 6 meses a UNITA iria desaparecer. Por quê? Porque o Estado ia cortar o orçamento que dá aos partidos políticos da oposição, corta da UNITA, corta do Bloco Democrático. Depois, o que é que ia surgir dentro da UNITA? Tumulto, confusão, tumulto grande. Isso levaria ao desabamento da máquina que chama UNITA. Isso levaria ao afastamento do Adalberto. Está a entender? Então não se faz análise de forma emocionada. Pegue a Constituição, leia. Vê o que o artigo 158, 159 mais adiante diz. E vocês sabem que o João Lourenço, antes das eleições, alterou a Constituição. Sabem que armadilhou essa Constituição. Vocês não sabem? Ele colocou uma cláusula na Constituição. Todo aquele que terá renunciado ao seu mandato no parlamento está impedido de concorrer aos seus direitos políticos e cívicos. Ou seja, ele cerceou os direitos daqueles que terão renunciado aos seus mandatos no parlamento. Então, significa que se o Adalberto não entrasse no parlamento, o João Lourenço teria saído, não é? Para impedir o Adalberto de dizer, não, você não tomou posse, você não entrou no parlamento. A Constituição diz que todo aquele que não tomou posse no parlamento não pode concorrer novamente. Não pode concorrer para a candidato a deputado à presidência da República. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,